Outro uso muito interessante do amplificador operacional é você usá-lo como um conversor de impedância negativa. Isso também é chamado na literatura como um girator. Como é que funciona esse negócio? A ideia aqui é a seguinte: a gente nunca gosta de usar, como a gente falou várias vezes, indutores em circuitos eletrônicos, porque o indutor, pela própria natureza dele, ele gera campo magnético e o campo magnético você não consegue blindar. Ou seja, esse campo magnético do seu indutor acaba se espalhando pela placa e acoplando em demais elementos do circuito. Então, sempre que possível, você evita usar indutor. Também indutores, dependendo do valor, eles se tornam muito grandes. Então é um negócio que você tende a evitar, é o patinho feio. O que acontece? Você consegue sintetizar um indutor usando um girator. Se você for olhar esse negócio, esse circuito, você tem a seguinte situação. Você tem um circuito cuja realimentação negativa está aqui e o sinal de entrada está no pino mais. Ou seja, você tem um amplificador não inversor. Agora, se você vê que esse aqui e aqui não tem menos, é mais, né? Um não inversor. Agora, se você for analisar aquela impedância genérica Z ali, você pode escrever nessa impedância o I1. O I1, que como nós falamos não pode entrar aqui para dentro, você pode escrever o I1 como essa tensão menos essa por Z. V1 menos VO sobre Z. Agora, o VO você já achou aqui em cima. Ou seja, você pode escrever I1Z é igual a V1 menos V1 1 mais RF por R1. E isso aqui, você começa, se você desenvolver, você vai ver o seguinte. I1Z é igual a menos RF R1 V1. Agora, V1 por I1, ou seja, você pegar e fazer a razão entre V1 e 1, não é nada mais, nada menos do que a impedância de entrada. Ou seja, a impedância de entrada desse sistema todo vai ser V1 por I1, que é igual a menos R1 sobre RF Z. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Se a gente for analisar essa equação, você vê que tem um menos aqui. Tem esse menos. O que significa esse menos? Que se você tiver uma reatância capacitiva, então a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C ou menos J ômega C passando para cima. A reatância capacitiva tem um 9, tem um menos aqui. Você vai multiplicar por menos, tudo se passa como você tem um capacitor aqui, mas você sente esse circuito globalmente como sendo um indutor. E a mesma coisa, se você colocar um indutor aqui, você vai senti-lo como se fosse um capacitor. Então, se Z for um indutor, a impedância de entrada acaba sendo o quê? Um capacitor. Se Z for um capacitor, que é o caso mais comum na prática, a sua impedância de entrada, tudo se passa como se fosse um indutor. E você ainda tem essa escala aqui, né, R1, RF, ou seja, você também consegue mexer no valor, né, no multiplicador da sua reatância. Ele não só muda a reatância, como você também consegue mexer no módulo dela. Então isso é muito usado em filtros, para você não precisar utilizar, por exemplo, num filtro, um indutor. Você substitui esse indutor por esse circuito com esse conversor aqui. Do jeito que ele está desenhado aqui, tem só um probleminha, né? Do jeito que ele está desenhado, esse indutor ele aparece sempre como sendo uma perninha por terra. Você vê que só tem um fio aqui, né? Mas existem dispositivos giratores mais complicados, com mais componentes, nos quais você conseguiria ter
dois fios, dois terminais, ou seja, você conseguiria ligá-lo sem que uma perna obrigatoriamente esteja no ground, como esse caso. Até aqui nós vimos basicamente os aplicações lineares. Uma aplicação não linear é o comparador, uma aplicação não linear do amplificador operacional. Então, o que é um comparador? O comparador é o seguinte: você tem aqui o pino mais, aqui o pino menos e a saída. Naturalmente esse troço está alimentado, vamos chamar aqui mais VCC, vamos chamar aqui menos VEE, mais 10 menos 10, mais 5 menos 5, não interessa. O comparador ele funciona de um jeito bem simples. Presta atenção, vamos chamar essa entrada positiva e vamos chamar essa entrada negativa. Quando a entrada positiva é maior do que a entrada negativa, só tem um jeito para o meu circuito funcionar. Vout vai ser VCC. Quando a minha entrada negativa, por sua vez, for maior do que a entrada positiva, o meu Vout vai automaticamente para VEE. Ou seja, se eu for desenhar a minha curva Vin por Vout, onde Vin é a tensão diferencial, ou seja, V mais menos V menos, ou seja, é essa diferença aqui, né? Essa diferença. Quando a tensão diferencial é positiva, estou aqui. Quando a tensão é negativa, eu estou aqui. Então, esse é o VCC e esse é o menos VEE. Certo? Esse é o princípio do comparador. Pode não parecer, mas se eu der um zoom enorme aqui, ó, enorme aqui, você vai no osciloscópio, imagina que você dá um zoom, você vai perceber que na realidade aquele negócio é assim. Isso aqui é o VCC, isso aqui é o menos VE. E quanto que vale essa diferençazinha aqui? Essa diferençazinha aqui, se você for puxar pela memória, é o ganho diferencial do meu dispositivo. Porque o comparador, se você for olhar, ele não tem realimentação. O comparador está funcionando pelado, ou seja, sem realimentação, ou seja, eu estou dando o ganho máximo diferencial aqui. O ganho é tão alto, esse ganho é tão alto que qualquer microvolt de diferença dessa entrada para essa, eu vou para cá. Qualquer microvolt de diferença nessa entrada para cá, ou seja, aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 1 microvolt, isso é suficiente para que o sinal vá para menos VE. Então, um amplificador operacional em aberto, ele só tem duas opções: ou ele está em mais VCC ou ele está em menos VE, ou ele está em mais 12 ou ele está em menos 12, ou ele está em mais 10 ou ele está em menos 10. E você consegue estimar qual que é essa diferença aqui. Se você fizer, vamos chamar isso aqui delta VI, o seu delta VI vai ser alguma coisa da ordem como o seu delta VI vezes o ganho diferencial vai ser essa excursão VCC mais VE. Vê se você acompanha esse raciocínio. Ou seja, o seu delta VI, que é esse pedacinho aqui, vai ser, vamos supor que seja 12 mais 12 menos 12, 24. Vamos pegar aquele valor anterior, 100 mil. O ganho de 100 mil. 24 por 100 mil. 24 por 100 mil é 24 vezes 10 na menos. Isso aqui é 240 microvolts. É um sinal bem pequenininho e, de novo, nós estamos sendo conservadores com esse número aqui. Então, o comparador, ele na verdade, ele é um negócio assim. Se você for pensar em controle, é como você pegar uma bolinha e tentar segurar a bolinha num negócio com esse shape aqui, com esse perfil. Você até pode colocar o seu dedo aqui e ficar segurando. Só que assim que você tirar o seu dedo,
por esse negócio ser instável, ele vai para um lado ou para o outro. Quem é que vai dizer qual é o lado que a bolinha vai? O ruído. O menor ventinho de um lado ou de outro, a menor vibração mecânica vai fazer a bolinha espirrar ou para a esquerda ou para a direita. A mesma coisa é o comparador. Para que serve o comparador então? O comparador serve, como o nome está dizendo, para você comparar duas grandezas. Por exemplo, um sensor de alarme. Você tem algum sensor de gás ou sensor de fogo ou alguma coisa do tipo, e você colocou aqui a entrada do seu sensor, uma tensão qualquer. Lembrando, você pode ligar no operacional porque a entrada dele tem alta impedância, ou seja, o seu sensor não vai ser carregado por uma impedância baixa aqui, ele tem uma impedância praticamente infinita, e aqui você vai colocar uma comparação, sei lá, VCC aqui, e você vai comparar essa tensão do sensor com esse coisinha, com esse nível de tensão. Quando o sinal do sensor for maior do que esse nível aqui, vamos chamar V de limiar, quando, por exemplo, você detectou gás, você vai fazer isso. E você pode, por exemplo, estou só dando um exemplo bem simples, ligar um LED. Coloca aqui, sei lá, 1K ou 500 ohms, você liga um LED. Quando a tensão do sensor é maior que a tensão do limiar, acende o LED. Certo? Alguma coisa desse tipo. Você em tese pode fazer um sensor, com qualquer operacional, mas em função da velocidade dele, existem alguns dispositivos que são feitos especialmente para você usar como comparador. Um deles é o LM311, ou seja, você procura na internet comparador e vai ter lá circuitos que são mais adequados para você usar em laço aberto. Outra aplicação muito importante, detetor de cruzamento por zero. O que acontece? Dando um exemplo prático, Power Line Communication. Power Line Communication, você usa a rede elétrica de 60 Hz para colocar dados. Então, existe um protocolo muito antigo chamado X10, que ele faz o seguinte: quando você cruza o sinal de 60 Hz da sua rede, cruza o zero, você aproveita esses momentos que o nível de tensão é baixo e você coloca alguns bits, você joga alguns bits na rede elétrica. Você não vai colocar os bits aqui quando é 150, quando é 120 volts, porque isso não é uma boa ideia, você vai colocar quando é zero. Então como é que você faz um detetor de cruzamento por zero? Detalhe, isso aqui é só um exemplo bem simples. Tem milhares de exemplos onde o detetor de cruzamento por zero é importante. Esse negócio é bem simples de você fazer com um operacional, com um comparador. Você coloca aqui mais 10, menos 10, aqui você coloca o seu sinal AC e você vai ver aqui uma resposta assim. Ele vai ter uma resposta assim. Vin por Vout. O seu sinal da rede está assim, ó. O seu sinal da rede está assim. E o seu circuito, quando é maior que zero, ele está em VCC. Quando ele é menor que zero, ele está em menos 10. Então, mais 10 e menos 10. Basta você detectar essa transição aqui, você sabe que você cruzou o zero. E como é que você pode fazer na prática? Você não vai ligar os 127 volts da rede aqui, você passa, numa espécie aí de divisor de tensão, coloca um capacitor aqui, aqui você coloca a tensão da rede, e aqui você coloca coisa aí da ordem de mega, resistores de mega, você consegue amostrar o sinal da rede num nível que não vai danificar o seu circuito. Então, você consegue dessa forma aqui detectar o zero quando que cruza o zero. Uma forma de você detectar essa transição é passar isso por um circuito diferenciador. Isso aqui tudo só a ideia básica, só estou dando a ideia básica aqui. Depois você simula e você vê. Na transição positiva eu vou ter um negócio assim, por exemplo. Na transição negativa eu vou ter assim. Vou ter uma coisa mais ou menos assim.
certo? Então esses picos aqui são exatamente os pontos onde eu estou fazendo o cruzamento por zero. Então você vê que com dois operacionais, basicamente, mais um par de componentes, você consegue fazer um circuito que você sabe exatamente quando que a rede cruzou o zero. Você não precisa, você pode colocar aqui, né, qualquer valor, como por exemplo fazer isso aqui. E aqui você coloca a sua tensão de referência. Como é que vai ficar esse circuito aqui? A resposta EI por EOUT. Quando EI é menor do que VRF, vamos colocar VRF aqui, por exemplo, sendo um valor positivo, quando esse valor aqui, VCC, então como é que funciona esse circuito? Quando EI é menor do que VRF, eu estou aqui, né? Quando EI é menor que VRF, eu estou aqui. Se esse sinal é menor do que esse, naturalmente eu tenho que o meu pino mais é maior e eu estou com VCC. Quando esse pino é maior do que esse, eu passo para menos VE. Então eu tenho uma curva assim. Aqui eu tenho menos VE e aqui eu tenho VCC. O que é muito comum é você fazer isso, ó. Tem várias aplicações que você coloca aqui um Zener. Colocar outro resistor aqui só para mostrar, que é sempre bom ter um resistor aqui. E aqui é, ó, aqui é VCC e aqui é VEE negativo. Então, como é que funciona esse circuito? Embora não pareça, ele vai operar como um comparador. A primeira coisa que você percebe aqui é que a minha tensão V+, é zero. Eu tenho esse resistor, mas como não passa corrente, essa tensão sempre vai ser zero. Vamos supor que você ligou EI e EI é maior do que zero. Primeiro momento que você ligou esse circuito, EI é maior do que zero. Se EI é maior do que zero, eu tenho aqui, se EI é maior do que zero, eu tenho nesse fio aqui uma tensão maior que aqui. Consequentemente, o meu EO pula imediatamente para menos VE. Ou seja, aqui eu tenho zero e aqui eu tenho, sei lá, 0,5. 0,5 é maior do que zero, logo esse pino está mais alto, eu vou para menos VE. Só que se você colocar menos VE aqui, ó, vamos colocar aqui menos 10, esse Zener vai automaticamente conduzir. Eu tenho aqui, sei lá, 0,5, aqui eu tenho menos 10, o Zener vai estar funcionando não como Zener, mas como diodo ON. O que significa? O meu EO, assim que o diodo conduzir, o meu EO vai ficar sendo menos 0,7. Então, assim que você liga, ele se comporta como um comparador. Depois disso, ele liga o Zener e a saída fica travada em menos 0,7. Se você perguntar por que está menos 0,7, você está assim, ó. Aqui eu tenho 0,5, um valor maior do que zero, arbitrário, e aqui eu tenho menos 10. Eu vou ter uma corrente assim e uma corrente assim, eu gero 0,7, logo menos 0,7, isso aqui deixa de ser menos 10, certo? Depois você tem a situação na qual EI é menor do que zero. Nessa situação que EI é menor que zero, vamos colocar aqui menos 0,5. Agora eu tenho menos 0,5 e 0 aqui, assim que você ligou. Isso faz com que, num transitório, numa resposta muito rápida, o EO vai para mais VCC. Vamos supor mais 10. Agora você está assim, ó. Você está com o Zener aqui, você tem mais 10 e um valor aqui que nós chutamos, um valor arbitrário, menos 0,5. Nesse contexto, o Zener está operando como Zener, ou seja, vai aparecer a tensãozinha Zener dele aqui e ele vai estar funcionando como Zener. Depois que ligar o Zener, não é mais VCC, vai passar a ser VZ. Então, essa condição de comparador acontece bem quando você liga. Depois que você liga, o diodo funciona ou como ON ou como Zener. Isso posto, você vai ter uma resposta assim, ó. EI por EO, quando EI é maior, ó, então, quando EI é maior que zero, eu acabo tendo menos 0,7. Quando EI é menor que zero, eu acabo tendo VZ. Ou seja, eu tenho essa curvinha desse jeito aqui. Isso aqui é menos 0,7, isso aqui é VZ.